entre a Índia e o Paquistão, não. Eu estou falando do primeiro dia do conclave que vai eleger o sucessor do Papa Francisco. Como previsto, você teve lá, até com atraso, a primeira votação, porque o ritual de manhã, a missa celebrada pelo decano do Colégio Cardinalício demorou muito, a pregação dele foi muito demorada, mas enfim, foi isso que atrasou a primeira votação que aconteceu e deu no que se sabia, no que sempre acontece, fumacinha preta. Porque nenhum papa, pelo menos do início do século passado para cá, nenhum papa foi eleito no primeiro dia, mesmo que no primeiro dia só tenha uma votação, ou no máximo duas, geralmente é uma. Eu anotei até aqui, e eu acho que isso já para introduzir a nossa conversa com a nossa convidada, que está de volta, que nós vamos gostar muito de ouvi-la, a doutora, cadê o nome? Brenda Carrança, antropóloga, especialista em religião e professora da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Seja muito bem-vinda. Mas até para introduzir já a nossa conversa, doutora Brenda, eu anotei aqui umas coisas. Quais foram as eleições de Papa mais demoradas? Pelo que eu anotei aqui, conferindo aí, a não ser que eu tenha me enganado, Pio XI, em 1922, Pio XI, levou 5 dias e 14 rodadas de votação para se eleger. Foi a mais demorada. Em 1922, 5 dias, 14 rodadas de votação. João 23, em 58, o bom velhinho, como ficou conhecido. Depois dele, a mais demorada foi de João 23. Quer dizer, João 23 vem em segundo lugar com a mais demorada. Em 58, 1958. 4 dias e 11 rodadas. Agora, os mais rápidos. O campeão de rapidez, Francisco, em 2013. 2 dias, apenas 2 dias e 3 rodadas. Depois dele vem João Paulo I, o famoso Papa Sorriso, que morreu depois de 33 dias de eleito. João Paulo I, em 1978, Papa Sorriso, foi eleito em 2 dias e 4 rodadas. E Bento XVI, em 2005, 2 dias e 4 votações. A gente poderia começar um pouco por isso. A senhora acha que vai ser uma eleição mais longa, menos longa, embora quem possa dar a última palavra seja o Espírito Santo e ele não nos dá entrevista. Ele não dá entrevista mesmo. Boa tarde, Guiga. Não dá, Boa não tarde, dá. Ricardo. Não, não dá. E a gente não consegue convocar ele, não. É verdade, Bom, não sabe, ele está em todo canto, enfim. pois é. Então, eu Mas o que, acho é que a que senhora acha? O que, é pensar. que a senhora está esperando? Olha, Diga, o que, é que a senhora está esperando? eu estou esperando que vai demorar um pouquinho, porque aquela palavra eh, que tem sido muito pronunciada pelas congregações. As congregações foram as reuniões que precederam este conclave. Elas consistem em os cardeais se vão encontrar, eles se vão conhecer entre eles, vão fazer uma espécie de rodada de quem são as pessoas mais expostas, aquelas que se colocam mais em evidência do que elas querem, como que elas estão trabalhando. Essa é uma coisa. A outra coisa que nós temos é que 80 cardeais é a primeira vez que estão participando. Então, até eles se engrenarem na logística da votação, leva um tempo. E também há uma barreira claríssima, que é a barreira da língua. Mesmo que a língua oficial seja o italiano,
há outros códigos institucionais, outro tipo de relações que vai sendo difícil as articulações. Também me parece que a palavra-chave é conciliação. Eu achei muito interessante que um pouco a síntese dessas reuniões prévias, elas falavam manter o legado de Francisco, manter, de certa maneira, o impulso sobre a paz, manter esse discurso e narrativa da paz, manter as reformas estruturais de um reformador humanista, que seria Francisco. Mas eles falaram muito em conciliação. Acho que a gente pode entender, será que uma conciliação extra Cúria Romana e seria um papa de conciliação como chefe de Estado, que é também um dos cargos que o papa acumula? Não faz sentido. Ele não teria essa missão diplomática de conciliação, mesmo porque não tem os dispositivos internacionais ou diplomáticos para conseguir essa conciliação como chefe de Estado. Pode ter uma diplomacia de conciliação, mas eu acho que se está falando mais de conciliação dentro da igreja, porque sabemos o que deu 12 anos de um claro grupo de cardeais em oposição de Francisco. E essa oposição não é só dentro da Cúria Romana, essa oposição também foi uma oposição fora da igreja. Então, me parece que essa palavra é uma palavra-chave e muito interessante para a gente imaginar como se chegará a um consenso dentro dos diferentes perfis existentes em esse conclave. Entendi. Mas e daí? A senhora espera, a partir dessas suas colocações, isso significa que a senhora espera que possa ser até um conclave que entre pela próxima semana? Ou a maioria das pessoas que observa diz, não, pelo menos até sexta-feira, com base em que a gente pode imaginar que até sexta-feira vai se esgotar e teremos um novo Papa. O que é que a senhora acha mais provável? Que vá até sexta-feira apenas? Ou que possamos passar até disso? Olha, aquilo que eu falei para ti, vai depender do nível de hegemonia que se consiga articular lá dentro deles. Acho que mais de 3. Bom, primeiro que 3 dias seria uma rodada de praticamente 2, 4, 6 escrutínios. Se em 2 dias não se tem consenso e não se chega ao nome, o conclave para, por regulamento. Eles vão ter 24 horas de oração, 24 horas internas de meditação, de descanso, e voltam no terceiro dia depois essas 24 horas de descanso. Então, existem mecanismos para não deixar que se passe até 4 ou 5 dias, porque no meio tem uma parada. Imagino que essa parada também tem seu reflexo em um apressamento dos nomes, de articulação interna. Com base a que eu falo que podem ser apenas 2 dias, com base em 12 congregações que se teve, em toda essa discussão interna que já se colocou, não será rápido como em um quarto escrutínio, mas não acho que passe para outra semana. Entendi. Guga? É possível, depois desse primeiro dia de conclave, surgiu alguma expectativa maior ou menor sobre algum candidato a papa? Alguém se tornou menos ou mais papável depois de hoje? Bom, depois de hoje a gente não vai saber. Depois de hoje, depois das congregações. Não, vamos ver. O Guga perguntou, depois de hoje,
a gente pode pensar que os nomes desceram e subiram, e que depois de hoje é muito difícil, porque todo se dá em um conclave, com chave, e nós não temos possibilidade nenhuma de saber o que está acontecendo lá dentro. Mas eu acho que tiveram nomes que até hoje, a meio-dia, antes do almoço em Santa Marta, ou depois da varredura, a gente já tinha nomes que tinham desaparecido um pouco da imprensa, como foram o cardeal Sara, lá de África, mas também subiu outro cardeal africano, que seria Besungo, pelo tipo de perfil que se quer. Eu volto a colocar quais seriam os perfis que estariam mais próximos aos critérios que foram colocados. Então, a gente tem um perfil europeu, nós temos um longo papado, quase 40 anos sem papa italiano. Acho que os italianos estão com uma força. Você tem um Perolin, você tem um Zuppo, que são dois nomes fortes que estão colocados aí. Pouco se fala de outros papas que têm um perfil diplomático, um perfil que tem entrado muito dentro das discussões, um pouco fora da mídia, mas que poderiam estar colocados, como poderia ser o Papa, o cardeal, que ele tem trabalhado muito com os refugiados, é um Papa mais jovem, é um Papa que tem trabalhado também nas questões do trabalho com os bispos, que poderia ser o Baldassare Reina, que tem 55 anos, que é italiano. Dele se falou pouco, mas ele conhece todos os cardeais que estão lá dentro. E ele seria o Papa jovem, que poderia ser o Papa para um papado muito longo, que também pode ser uma opção de deixar um papado de transição e ir para um papado de longa duração, para a estabilidade dessa conciliação que a gente falou. Isso seria dentro de um colégio cardenalício que tem 51 votantes, que é o europeu. Você tem o Papa, outro Papa que se falou muito até entrarem eles na Capela Sistina, foi Jean-Marc Aveline, que é um Papa francês, que é um Papa que ele tem trabalhado muito pastoralmente, muito amigo de Francisco, que poderia ser que poderia manter o legado de Francisco e que poderia ser uma boa aposta. É claro que você tem outro que pertence a um lugar extremamente pequeno, que é Malta, que tem um trânsito muito forte sobre as questões nucleares. Ele é um diplomata, Mario Grech, que é um cardenal também forte, a favor da discussões de LGBTQI+, sobre a questão de divorciados, das mulheres. É um nome que surgiu em estes últimos 2 dias, bastante forte. Nós teríamos o Petrolin, que é diplomático, esteve na Venezuela, Nigéria, no México, na China, em Vietnã. Ele é um nome muito forte, é o chefe de Estado com Pio XII. Já tivemos um chefe de Estado que se tornou Papa em 1939, e você tem esse nome que agrega diversos consensos: legado de Francisco, diplomacia interna, e é uma pessoa afável, palatável dentro da cúria, porque conhece a máquina. Então, é um nome que está sendo colocado aí. E seria um Papa relativamente jovem, entendamos jovem aqui, que todos podem estar entre o mais novo, 55, e o mais velho, 79, 80. Então, vai depender do perfil de Papa que se queira. Os nomes que têm saído, o Leo Burke, por exemplo, que é um cardeal norte-americano que pertence ao grupo forte, ao Hardy do Sara, que é este que eu falava, africano, que ele é um nome que foi ficando no escanteio e que não se fala mais dele. E tem subido outros nomes bastante fortes. O Piazza Bella. O Piazza Bella, eu acho um nome extremamente interessante, que tem, não sei que tanto ele pode haver sumido, é um Papa italiano, patriarca de Jerusalém. Ele
Agora, me parece que teria uma função importantíssima no diálogo interreligioso e na questão palestina. A gente não pode esquecer o incidente de Israel com o Vaticano. Eles postaram condolências e imediatamente retiraram em todo o mundo essas condolências. Isso foi um claro aceno de alinhamento ao governo Trump e um problema muito sério para a representação diplomática israelense no Vaticano. Mas tem alguém aí que tem lido que isso é um problema também para levar à frente ao Piazzabella como um possível candidato. Ele seria italiano, trabalharia a questão do diálogo interreligioso, estaria também nas questões da paz, mas estaria na discussão um pouco mais complicada. Nomes interessantes na Ásia. Continua estando Tagle, Mario Tagle, relativamente novo, 76, 77 anos. Ele é um cardeal que conhece a máquina, perfeito, está aí a foto dele. Ele conhece a máquina e ele poderia ser um candidato muito interessante enquanto ao reforço interno da igreja com seus números. A perda de fiéis que pode ser compensada pelos números que aumentam tanto em Coreia do Sul como nas Filipinas. E ele tem também uma questão que seria interessante. Eu não sei, vocês me digam o que vocês acham, mas ele é neto de um... o pai é filho de chinês. E isso poderia ser algo que pode ser colocado no meio como marketing internacional, que não conta grande coisa, mas estaria aí. A Ásia está em um momento muito interessante de estabilidade e a aproximação da China foi muito maior que a aproximação de Israel nos últimos tempos com o Vaticano. Bom, já falei demais. Digo uma coisa, o que eu acho fascinante, eu já atravessei 7 papas, é que a gente pode errar numa boa. Eu não estou dizendo que a senhora está errando, não, eu estou dizendo, nós ficamos nessa obsessão, claro. Não, eu estou dizendo, porque na hora que elegeu o novo Papa, ninguém se lembra nem do que a gente disse, e ninguém cobra. Olha, você disse que poderia ser aqui, ser esses 5 aqui, mas deu o 6º. Bom, não é um negócio que você pode atribuir ao Espírito Santo, com todo respeito. É legal, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo isso porque a Polymarket, uma das principais plataformas de apostas e previsões do mundo, apontou, eu queria só dar essa informação para a senhora ver se, porque a senhora já falou desses, inclusive, apontou o Pietro Parolin como favorito para suceder Francisco. A senhora falou disso. Pelas apostas e pela previsão dessa casa de apostas e pesquisas, o Parolin aparece com 30% das chances de ser o próximo Papa. Isso é uma previsão ou um quadro apresentado anteontem, mas é o último quadro apresentado pela Polymarket. 30% para o Parolin, 19% para o filipino, que a senhora acabou de falar, o Luiz Antônio Tagle, 11% para o Matheus Zupp, que talvez seja o mais ligado ou mais, vamos dizer, comprometido com Francisco, é o italiano, Matheus Zupp, 9% para o também italiano Pizzaballa, Pierre Battista Pizzaballa, não é isso? E 8% para o ganês, o cardeal africano Peter Turkson, que a senhora falou também. Se a gente fosse ficar só por curiosidade, só por um exercício que no fim pode ser de perda de tempo, né? Se a gente ficar só com essa lista de 5, a senhora diria que quem desses 5, vamos dizer, se a senhora concorda que o Parolin é o que tem mais chance, depois o Tagle, que é o filipino,
depois o Matheus Zupp, depois o Pizzaballa e depois o Peter Tunkson. Bom, a senhora concorda mais ou menos que se limitando ao exame dessas cinco, que são os mascotados né, por essa casa de apostas e de pesquisas. A senhora colocaria nessa ordem, não? Nessa mesma ordem? Ou a senhora daria uma outra ordem para isso? Não, Aham, aham. eu acho que as pesquisas vão por aí. Os critérios que eu já te coloquei, não? Tanto da congregação como a geopolítica, também como tudo o que poderia ser o legado de Francisco. Se fosse ficar o Parolin, eu acho que ele vai preencher essa, esse, essa aposta a que seja a retomada interna da Igreja Católica. Se ele for dado. Algumas pessoas têm me perguntado, mas você não acha que ter colocado o Parolin em foco vai produzir o efeito contrário, porque a igreja normalmente gosta de pegar perfis discretos, gosta de não colocar aquilo que está sendo, se tornou moda antes do conclave e tira já da reta este nome. O Parolin, se sai da reta, eu acho que não vai ser pelo critério de holofote, porque em 2005 o holofote estava sobre Ratzinger e deu Ratzinger. Então, a gente não vai descartar. É claro que com Ratzinger tinha outros holofotes, mas ele era o maior. Com o Papa Francisco, o holofote era sobre a escola, sobre o escola. E quem saiu foi o Bergoglio. O Bergoglio vinha já nos bastidores, a gente esquece de colocar sempre ele, com Ratzinger, era um nome forte com Ratzinger. Passaram 8 anos e aí teve articulações que fez dele um nome forte. Só que o holofote caiu na escola. Então, eu acho que Parolin pode dar, se fosse pelo critério de articulação, pode dar. Mas se fosse pelo critério de holofote para cair fora, pode não dar. Eu não estou respondendo, porque eu não ganho nem frango de quermesse, então menos ainda vou ganhar uma aposta sobre o futuro Papa. Uma coisa, e estamos chegando ao fim da nossa conversa, é uma pergunta que eu já fiz a um outro entrevistado e gostaria de voltar a fazê-la, porque é uma coisa também que muita gente se indaga. Vem cá, a possibilidade de um Papa brasileiro seria uma zebra ou é possível? Possível é tudo, é claro, eu estou dizendo, é razoável, ou seria uma zebra? Olha, eu acho que a gente tem que trabalhar no diapasão provável, impossível. Então, possível, você Claro, que é muito afeto ao Espírito Santo, tudo é possível. Tudo. sem Certo? dúvida. Agora, provável. Eu acho que pode ser pouco provável por uma razão muito simples. Olha, já foi um Papa latino-americano, vizinho do Brasil. Os dois cardeais papáveis poderia ser tanto Leonardo Steiner como Sérgio da Rocha. Ambos têm trânsito no Vaticano, mas são novos. Eles cuidariam do legado fundamental, que é as questões de mudança climática e a questão do Amazonas. Então, há uma orientação claríssima, uma geopolítica que se reafirma. Aí, você colocando, trazendo novamente a América Latina, eu acho que você vai deixar de lado uma questão fundamental, que é a questão da emergência de outros continentes. Por exemplo, Tucson Ganés seria um nome bastante forte, que aí poderia ser colocado. E é claro que há um viés muito interessante que não conta, porque não conta a nacionalidade em estes critérios. Eu acho que isso é muito importante, a gente está em uma votação de um chefe com tríplice funcionalidade. Ele é chefe de Estado,
Ele é líder espiritual de 1,3 bilhão de católicos espalhados por todo o mundo, e ele é uma liderança humanitária, e esse legado que também traz um legado tradicional, 1000 anos, não, que 1000 anos, 2000 anos de tradição religiosa, de sucessão apostólica em Pedro. Então, você tem que equacionar isso, colocar unicamente na nacionalidade como um critério que pode pesar. Eu diria que poderia pesar a idade, poderia pesar o critério um pontificado curto, um pontificado longo, poderia pesar o critério de o legado de Francisco. Ao pensarmos em Brasil, nós teríamos 2 candidatos muito fortes. E como o Papa é Olha, brasileiro, doutora então... Brenda, não, Deus é brasileiro, né? O Papa foi argentino. A, a gente ainda não. Deus ainda está em dívida conosco. Mas, enfim, doutora Brenda, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria até que essa transição demorasse mais tempo, só para a gente voltar a conversar novamente. Foi um prazer reencontrá-la. Muito obrigado. Obrigada. Boas coberturas para vocês, boas análises entre vocês. Obrigado. Guga,